Há algo que acontece durante um despertar espiritual sobre o qual poucos falam, mas quase todos vivenciam. Você passa por um despertar espiritual, faz um trabalho profundo, enfrenta as suas sombras, abre o seu coração e, ainda assim, um sentimento persiste. É como se soubesse que se curou, pelo menos num nível profundo, mas não sente a liberdade que esperava. Os seus pensamentos ainda se repetem, as suas emoções ainda ecoam o passado e, não importa quanta cura já tenha feito, algo ainda parece não resolvido. Então, o que está realmente a acontecer? A maioria das pessoas presume que precisa de mais cura, mais libertação, mais trabalho. Mas a verdade é que a maioria dos que despertaram espiritualmente permanecem presos por uma única razão, e quase ninguém fala sobre isso. É subtil, disfarça-se de algo normal e mantém-nos presos num ciclo invisível onde a cura parece nunca ter fim, mesmo quando já fizemos mais do que o suficiente. Se alguma vez se sentiu mais leve por dentro, mas a sua mente ainda lhe diz que ainda não chegou lá, então isto é para si. Porque o que o mantém nesse limbo não é a sua energia, é a sua consciência. E, uma vez que compreenda esta mudança, não só se sentirá curado, como começará a viver como alguém curado, mais rápido do que imagina, mais profundamente do que espera. Há um momento em cada processo de despertar espiritual em que o progresso deixa de parecer progresso. Já leu os livros, viu os vídeos, participou em sessões de cura, meditou, chorou a escrever no diário, e, ainda assim, as mesmas emoções continuam a ressurgir. Parece que está a fazer tudo o que deveria fazer, mas algo ainda não muda. A energia parece mais leve, sim, mas o mundo interior continua barulhento. Continua preso. É neste ponto de contradição que a maioria começa a questionar tudo. Pode até perguntar-se: por que continuo a sentir dor se já me curei tanto? Essa pergunta, por si só, pode desencadear frustração, culpa ou até vergonha. A mente tenta resolver isso de forma lógica, mas a cura não é linear, ela acontece por camadas. O que sente agora pode não ser um trauma antigo a reativar-se, mas sim resíduos de padrões passados ainda a ecoar no seu corpo e na sua mente. É um lugar estranho para estar, porque já não é a versão de si mesmo que estava profundamente ferida, mas também ainda não entrou totalmente na liberdade que a sua alma já criou. É aqui, nesse espaço intermédio, que algo poderoso costuma acontecer. Num momento de silêncio, depois de tentar de tudo e ainda sentir aquele peso interior, uma percepção surge, não vinda da lógica ou dos livros, mas de uma sabedoria mais profunda dentro de si. Você não está quebrado. Você está a definhar. E isso atinge de forma diferente, porque não lhe diz para curar-se mais, diz-lhe para perceber o que já foi curado, mas ainda não foi vivido. Definhar é um estado invisível, onde o seu eu quântico já se curou, mas o seu eu humano ainda não recuperou. É quando o corpo ainda reage a medos antigos, mesmo que a alma já os tenha libertado. Muitas pessoas espirituais ficam presas aqui porque confundem este atraso com fracasso. Então, voltam ao modo de cura, à procura de uma ferida que já não existe, em vez de voltarem a atenção para aquilo que já mudou, mas ainda não foi incorporado. E é aqui que o conflito mais profundo começa, não entre você e o seu passado, mas entre a sua cura e a consciência dela. Você começa a questionar o seu propósito espiritual, perguntando-se se o despertar foi mesmo real. Mas, e se este desconforto não for um contratempo? E se for um sinal de que algo mais profundo está a pedir para ser reconhecido, não como outro problema a ser resolvido, mas como uma transformação pronta para ser reivindicada? A maioria presume que, se ainda se sente presa, é porque não se curou o suficiente. Mas isso nem sempre é verdade. Existe uma diferença entre estar emocionalmente ferido e estar energeticamente desalinhado. Definhar é essa área cinzenta de que ninguém fala,
um estado em que a cura espiritual profunda já aconteceu, mas os pensamentos, hábitos e emoções ainda não se atualizaram. Não se trata de fazer mais. Trata-se de reconhecer onde já está. Pense nisso como uma atualização de software. O sistema já foi instalado, mas, se a tela estiver congelada, parece que nada mudou. Espiritualmente, isso acontece quando o seu eu quântico, a parte de si que existe além do tempo e do espaço, já mudou, mas o seu eu humano continua a reagir com base em padrões desatualizados. Isto não é fracasso. É apenas o atraso natural entre a transformação energética e a integração física. Muitas pessoas no processo de despertar ficam presas aqui sem perceber. Voltam ao modo de correção, acreditando que ainda há algo a curar, mas, por vezes, a cura já está feita num nível profundo. O que está a faltar é a incorporação, permitir que a mente e o corpo alcancem a frequência da alma. Esse é o verdadeiro desafio da evolução espiritual. É por isso que é tão importante entender a diferença entre a dor que ainda precisa de cura, e os padrões que apenas precisam ser reconectados. A energia pode já estar livre, mas o sistema nervoso pode ainda estar em alerta máximo. Pensamentos como "não estou pronto" ou "ainda há algo errado" tornam-se automáticos, mesmo que já não reflitam a sua verdade. Essa é a barreira invisível que mantém as pessoas em looping. Se não reconhecer que está a definhar, continuará a tratar-se como alguém quebrado, quando, na verdade, está apenas na fase em que a sua consciência precisa alinhar-se com o seu progresso. É por isso que tantos, mesmo depois de anos no caminho espiritual, ainda se sentem frustrados. Mas, quando começa a reconhecer esse estado, tudo começa a mudar, não porque fez algo diferente, mas porque finalmente começou a ver-se de forma diferente. Para entender por que a cura pode parecer atrasada, é preciso olhar para as duas versões de si que coexistem. O eu humano, lógico, emocional, limitado pelo tempo. E o eu quântico, não linear, atemporal, pura energia espiritual. Ambos são reais, mas operam em níveis diferentes. Acelera. O eu quântico se transforma instantaneamente. O eu humano pega o caminho mais longo. É por isso que o despertar espiritual muitas vezes parece um lembrar de quem você já foi. Quando um avanço acontece em um nível energético, seu eu quântico o abraça imediatamente. Essa parte de você não questiona, não duvida, não resiste, ela simplesmente muda. Mas seu eu humano, moldado por anos de experiência, memória e identidade, não se move tão rápido. Ele ainda executa um software emocional antigo. É aí que a armadilha começa. A energia espiritual já evoluiu, mas o sistema nervoso ainda não foi atualizado. Imagine seu eu quântico como o arquiteto, e seu eu humano como a equipe de construção. O projeto já está desenhado, mas o mundo físico leva tempo para ser construído. É por isso que, durante o despertar espiritual, você pode sentir paz interior e confusão ao mesmo tempo. Uma parte de você sabe que está tudo bem, mas a outra ainda está processando o passado. Muitas pessoas caem na frustração aqui, porque esperam resultados instantâneos em todos os níveis. Elas pensam que, se tiveram uma realização profunda ou uma conexão espiritual intensa, seu comportamento e suas emoções deveriam refletir isso automaticamente. Mas o eu humano precisa de repetição, cuidado e consistência. Isso não é uma falha, é apenas a natureza da transformação humana. A cura é a integração, quântica, mas também humana. É aqui que a maioria das pessoas interpreta mal sua experiência de despertar espiritual. Elas julgam seu progresso com base nos resíduos emocionais, e não na realidade energética. Mas se você aprender a ver seu eu quântico como a bússola que sempre aponta para frente, você começará a confiar mais profundamente na jornada do seu eu humano.
E essa confiança muda tudo, especialmente quando você percebe que o próximo passo nem sempre é sobre esforço, mas sobre alinhamento. Quando o eu quântico muda, a energia se move instantaneamente. Mas o cérebro precisa ser reconectado. A mente humana é uma máquina de criar padrões. Ela repete o que conhece, mesmo que o que conhece já não lhe sirva mais. Após um despertar espiritual, você ainda pode ouvir os mesmos pensamentos: não sou suficiente, sempre me machuco, nunca vou mudar. Essas não são verdades, são hábitos. Hábitos que precisam ser interrompidos. Os caminhos neurais se fortalecem com a repetição. Isso significa que, se você continuar pensando os mesmos pensamentos baseados no medo, o cérebro continuará reforçando esses padrões, independentemente do seu progresso energético. É por isso que algumas pessoas se sentem presas mesmo após uma cura profunda. A mente subconsciente ainda está executando scripts antigos, mantendo você emocionalmente preso a uma história que você já superou. Isso não é resistência, é apenas falta de novas informações. Reconectar o cérebro não se trata de pensamento positivo, mas de atenção focada. Quando você se torna consciente de uma limitação recorrente, pare o pensamento e redirecione-o. Se sua mente disser, ainda estou quebrado, tente substituí-lo por, minha energia já mudou, e meu corpo está se ajustando. Reformulações simples como essa, praticadas com consistência, criam novos sulcos mentais que correspondem à sua evolução espiritual. Existem ferramentas práticas que podem ajudar aqui: meditação com visualização, afirmações escritas à mão, e até a leitura de livros como Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. Algumas pessoas também se beneficiam de modalidades como a programação neurolinguística, PNL. A chave não é o método, é a consistência. Escolha práticas com as quais você mais se identifica e aplique-as dia após dia. Dessa forma, você estará treinando seu cérebro para alcançar sua alma. Quando você perceber que sua mente está apenas ficando para trás, sua transformação não será bloqueada por ela. Você deixará de lutar contra seus pensamentos e começará a guiá-los. É aí que sua cura começa a criar raízes na vida cotidiana. E, quando isso acontece, você começará a notar algo curioso: mesmo que você se sinta preso, algo mais profundo já se moveu. Um dos estágios mais confusos do despertar espiritual é se sentir preso mesmo depois de fazer todo o trabalho. Você liberou o trauma, abriu seu coração, alinhou sua energia, mas, emocionalmente, algo ainda parece pesado. Isso pode fazer você questionar se a cura funcionou. A verdade é que, provavelmente, funcionou sim. O que você está sentindo não é a ausência de cura, mas a presença de loops mentais não processados. É fácil esquecer que os pensamentos, por si só, podem reativar estados antigos. Você pode sentir uma profunda energia espiritual e paz interior, e ainda assim se pegar repetindo medos como: e se isso não durar? Ou, e se eu cair de novo? Essa tensão mental cria dissonância. Energeticamente, você avançou. Mas mentalmente, ainda carrega uma cópia de segurança da sua antiga identidade, e esse conflito cria a ilusão de que você está preso. Esse estágio é onde muitos desistem ou recomeçam. Presumem que a cura não foi profunda o suficiente. Mas, na realidade, é a perspectiva que precisa evoluir. Você não está falhando. Você está se ajustando. Está começando a testemunhar como a evolução espiritual não se trata apenas de curar a dor, mas de mudar a maneira como você se relaciona com o seu eu curado. Isso é sutil, mas é poderoso. Por exemplo, pense em alguém que superou o medo de falar em público por meio de um trabalho de cura profunda. Essa pessoa não sente mais pânico no peito. Mas ainda ouve uma voz mental dizendo: você vai estragar tudo.
O medo se foi, mas o hábito de pensar com base no medo permanece. Este é o tipo de atrito que a maioria das pessoas espirituais interpreta mal. Não é um bloqueio, é uma transição. Quando você vê isso com clareza, percebe que se sentir preso não é um problema, é um sinal. Significa que sua energia já mudou e que sua consciência está sendo convidada a acompanhá-la. E é essa mudança de consciência que abre a próxima fase, aquela em que sua cura se torna real, não apenas no seu coração, mas também nos seus pensamentos, hábitos e em todo o seu modo de ser. A energia segue a consciência. Para onde vai seu foco, a energia flui. Parece simples, mas durante um despertar espiritual, esse princípio se torna tudo. Se sua consciência permanecer focada no que está faltando, no que está quebrado ou no que não funcionou, essas serão as áreas que continuarão se expandindo, mesmo que você já tenha se curado. Revisitar constantemente a dor pode reanimá-la. Você não está regredindo, está apenas energizando o passado sem querer. Pense nisso. Você provavelmente já teve momentos em que se sentiu calmo, claro, até mesmo livre, mas, talvez uma hora depois, sua mente entrou em uma espiral de dúvida. Isso aconteceu simplesmente porque sua consciência mudou, em vez de permanecer ancorada na sua sabedoria espiritual e no seu estado de cura. A atenção vagou de volta para a velha história, e quanto mais você se envolve com essa história, mais real ela parece, mesmo que já não seja mais verdade. Para realmente incorporar a evolução espiritual, sua consciência precisa se tornar intencional. Se você se concentrar no seu eu quântico, aquela parte de você que já sabe, já está curada, já está alinhada, você começa a criar um impulso emocional em direção às práticas de integração, como visualização, respiração consciente, ou até mesmo o simples ato de parar e se perguntar: em que estou me concentrando agora? Essa pergunta pode ajudar a trazê-lo de volta ao centro. Como eu disse antes, não se trata de forçar, trata-se de foco e direção. Toda vez que você se perceber entrando em um ciclo de medo ou limitação, tente não ver isso como um fracasso, mas como uma oportunidade de redirecionamento. Tente enxergar esses momentos como uma bifurcação na estrada. Um caminho leva ao seu antigo eu, o outro, ao seu eu desperto. Você escolhe qual realidade se torna verdadeira com base em onde coloca sua atenção. Essa é a sutileza e o poder dessa prática. Com o tempo, essa mudança na consciência reconecta mais do que apenas os seus pensamentos, ela recalibra sua vibração inteira. E, a partir daí, tudo começa a se alinhar, suas emoções, suas decisões, sua realidade externa. Essa é a ponte entre a cura interior e a transformação externa. E, quando essa ponte é ativada, algo mais se torna possível, algo que quebra completamente o ciclo do definhamento. Definhar não significa que você está quebrado, significa apenas que você está em pausa, entre quem você era e quem você está se tornando. Esse processo de sair do definhamento consiste em 3 etapas, e tudo começa com honestidade. Etapa 1. Encarar a ferida. Significa parar de ignorar, parar de anestesiar e olhar diretamente para o que ainda dói, não para revivê-lo, mas para reconhecê-lo com clareza. Quando você leva a intenção à dor, a cura não só se torna possível, como se torna inevitável. Etapa 2. Fazer o trabalho. Essa parte não é glamourosa, mas é onde a mudança realmente começa. Escolha os métodos que ressoam com você: liberação energética, coaching de cura, respiração consciente, escrita terapêutica ou até mesmo movimento físico que o reconecte ao seu corpo. O objetivo aqui é mover energia, não apenas pensar sobre ela. Essas práticas o puxam de volta para o presente. Etapa 3. Buscar seu eu quântico. Essa é a parte que a maioria ignora. Aqui, você precisa praticar ser a versão de você que já foi curada. Visualize sua energia espiritual como inteira, sua aura expansiva, seu sistema nervoso calmo.
Fale consigo mesmo como se você já estivesse lá. Isso vai além da imaginação, é treinamento de alinhamento. E funciona mais rápido do que a maioria das pessoas acredita. Para incorporar seu eu quântico, rituais diários ajudam. Tente reservar 5 minutos por dia para praticar respiração intencional, concentrando-se no espaço do seu coração, ou usar mantras como: Eu já sou completo. Minha energia guia minha realidade. Esses microalinhamentos criam mudanças macro. Cada vez que você passa por esse processo de 3 etapas, sua consciência se aguça e sua energia se estabiliza. Você para de perseguir a cura e começa a vivê-la. E, à medida que essa incorporação se aprofunda, algo sutil, mas poderoso, acontece. A ilusão de estar preso começa a se dissolver. E o que emerge é um tipo muito diferente de experiência de vida, onde a paz não parece um esforço, mas uma linha de base. As mudanças mais profundas são, frequentemente, silenciosas. Você nem sempre percebe que mudou, até responder de forma diferente a algo que costumava te desencadear. Esse é o poder da verdadeira integração. Ela se infiltra silenciosamente. E, ainda assim, quando você olha para trás, vê o quão longe chegou. É assim que o despertar espiritual se sente. Se você está em uma fase onde tudo parece parado, não presuma que você parou de crescer. A quietude faz parte do processo de despertar. É onde a alma se refina, e o eu humano amadurece. Recalibre. Só porque nada grandioso está acontecendo na superfície, não significa que a transformação não esteja se desenrolando por baixo. Algumas das mudanças mais significativas acontecem nesses espaços silenciosos, entre os eventos visíveis. A partir dessa percepção, você começa a confiar mais na sua orientação interior. Você para de medir seu crescimento pelo que os outros podem ver e começa a honrar os estágios do despertar que, por fora, não parecem impressionantes, mas que, por dentro, são radicalmente transformadores. É nesse ponto que você realmente recupera seu propósito espiritual, porque a verdade é que o eu quântico está sempre à frente, já curado, já expandido. Seu trabalho é encontrar essa versão de você com presença e intenção. E, quando você faz isso, uma nova maneira de ser começa a emergir, silenciosa, mas inegável. Tudo o que você precisa é presença. E talvez, pela primeira vez, não se trate de se esforçar mais, mas de se ver mais claramente. Então, a pergunta que permanece é: o que mudaria na sua vida se você parasse de se tratar como um projeto a ser consertado, e começasse a viver como alguém que já é livre? Pense nisso. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.